Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de estatística. Hoje nós vamos trabalhar as medidas descritivas. Esse nosso encontro será dividido em duas partes. Na verdade, o estudo das medidas descritivas será dividido em duas partes. A parte 1 de hoje nós trataremos das medidas de posição. Dentre as medidas que nós vamos estudar nas duas partes são as de posição, que são principalmente as médias e as separatrizes, as de dispersão ou variação, as de assimetria e curtosa. Nessa primeira aula de hoje vamos trabalhar as de posição, as médias, as separatrizes, a mediana e a moda. Bom, as medidas de tendência central, obviamente, como o nome já sugere, elas tendem a estar no meio da distribuição. As principais medidas de tendência central são as médias, a mediana e a moda. Dentre as médias, tem quatro principais médias que nós utilizamos, na verdade a aritmética é a que mais utilizamos, mas também podemos encontrar aplicações para a média geométrica, quadrática e harmônica. Mas a mais usual, a mais utilizada em ampla escala é realmente a média aritmética. A mediana e a moda também são medidas de tendência central, principalmente a mediana, utilizadas em determinados momentos para substituir a média, principalmente quando as distribuições são muito assimétricas, quando elas não têm uma regularidade muito grande, a mediana é sugerida no lugar da média. Muitos estudiosos preferem a mediana em detrimento da média, embora a média seja realmente a mais utilizada. A moda, como nós vamos ver daqui a pouco, é aquela medida que está na moda, que representa a maior frequência. Bom, a média aritmética, nós temos a simples e a ponderada. Na verdade não existe essa história de média ponderada, não é diferente nada da média aritmética simples. A média ponderada, quando nós acrescentamos à média simples ponderações, ela é calculada como se fosse uma média simples, só que com valores repetidas vezes. Essas vezes que eles se repetem é o que nós chamamos de peso ou frequência. Nós já estudamos isso lá na distribuição de frequências, a repetição de cada valor, né? Temos a sua frequência simples, como repetição. A média aritmética simples é calculada simplesmente com a soma dos valores dividido pela quantidade desses valores, e a ponderada é a multiplicação, é o produto da frequência pelo determinado valor, somando todos esses produtos e dividindo pelo total das frequências. Nós já estamos bem acostumados também a calcular essas médias ponderadas, especialmente para calcular a média das notas. É isso quando nós temos cada unidade ou cada atividade com peso diferenciado. Bom, mas nós estudamos na aula passada as distribuições de frequência, dados agrupados em classes. Quando os dados estão agrupados em classes, como é que nós calculamos essa média aritmética? Bom, o xi, que é o valor representativo, ele será substituído pelo ponto médio. E o fi nada mais do que a frequência simples. Então o ponto médio de cada classe é o representante daquela classe. É ele que nós vamos multiplicar pela frequência simples para calcular a média aritmética no final. Bom, entre outras médias nós temos a geométrica, que é calculada pela raiz enésima do produto das n observações. Ela é utilizada em aumentos percentuais, por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouco numa aplicação. A média quadrática, que é a média dos quadrados, tomando a raiz quadrada, obviamente, para poder compensar esse quadrado que nós elevamos. E a média harmônica, né, que é uma espécie de média dos inversos, que é utilizada para calcular a velocidade média, por exemplo, como também vamos ver. Bom, o exemplo 1 aqui é uma aplicação de média aritmética simples. Então, uma empresa produziu nos 3 primeiros meses do ano 500, 200 e 200 unidades. A produção mensal média essa é calculada diretamente com a média aritmética simples, onde nós podemos substituir cada um desses valores por um valor único, m, que é a nossa média aritmética. E assim nós calculamos a média aritmética simples. No segundo exemplo, esses exemplos na verdade eles foram retirados do material de notas de aula completo que está na biblioteca do AVA. Vocês podem observar ele com detalhes por lá. Bom, uma empresa aumentou sua produção, faltou aí um usinho, hein? Aumentou sua produção no primeiro bimestre do ano. Em janeiro e fevereiro, as taxas foram respectivamente 21% e 8%, com a taxa média de aumento mensal. Bom, aí nós estamos falando de aumento, e aí na matemática financeira, quando falamos em aumento percentual, temos que usar o fator para calcular esse aumento. Então, o fator do 21% é 1,21, como temos lá embaixo. 8%, 1,08, aumento de 8%. Bom, mas quando nós tratamos de aumento percentual, a gente não deve calcular simplesmente a média aritmética desses valores percentuais, porque não é assim que funciona no cálculo percentual. Então, aqui na verdade nós estamos entrando com a média geométrica, que é o cálculo da raiz quadrada desses produtos dos fatores.
dois aumentos aqui, 1,21 e 1,08, que corresponde ao aumento de 21% e 8% respectivamente. Esse produto é que corresponde ao aumento total, que é de 130, na verdade é 1,38, né? 1,3068, que corresponde ao aumento de 30%. E a gente calcula através da média geométrica dos fatores de 21% e do fator de 8%. Então, 1,21 vezes 1,08 é o produto dos fatores de aumento, 21% e 8%. Como nós queremos saber o médio, o aumento total foi de 30%, o aumento bimestral. Então, a raiz quadrada de 1,21 vezes 1,08 é que vai dar o nosso aumento médio, que é a média geométrica entre 1,21 e 1,08. Então, uma aplicação para a média geométrica. E em relação agora à média harmônica, nós temos um exemplo aqui que deriva bem da física, que não é uma velocidade média. Então, velocidade V1 num trecho, velocidade V2 no outro. Vocês podem observar aí pelo cálculo da velocidade média, em distância sobre tempo, que é exatamente a média harmônica das velocidades V1 e V2. Bom, a mediana. Como é que nós calculamos a mediana? A mediana, antes de calcular, a gente tem que identificar o que ela é. Bom, a mediana nada mais é do que o elemento que ocupa a posição central na distribuição ordenada. Bom, quando nós temos um rol, a distribuição ordenada, aquele elemento que ocupa exatamente a posição central, ou seja, onde 50% da distribuição está antes dele e os outros 50% estão depois dele, esse elemento é a mediana. Não necessariamente a mediana faz parte dessa distribuição. A mediana pode ser um elemento calculado a partir dos elementos da distribuição, mas não necessariamente foi um valor observado. Ele pode ser calculado e não pertencer à distribuição. Mas o que importa é menores do que ele existem 50% da distribuição e maiores do que ele os outros 50%. Então isso dá uma noção muito boa de centralidade da distribuição. Centralidade em relação à quantidade. Enquanto que a média aritmética ele traz para a gente uma noção de centralidade como se fosse uma centralidade de peso, uma centralidade de forças, de equilíbrio dos dois lados. Já a mediana traz uma noção de centralidade de quantidade. Essas fórmulas aí são utilizadas para calcular a mediana em distribuições discretas, né? Em um rol discreto. Nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente calcula essa mediana para distribuições agrupadas em classes. A moda. A moda é o elemento que ocorre com maior frequência. Bom, o elemento que ocorre com maior frequência tende a puxar a média aritmética para o lado dele. Por isso que a moda é considerada uma medida de tendência central. E a relação entre moda, média e mediana? Bom, vou ler esse trechinho aqui para a gente se situar mais ou menos como isso funciona. Então, no caso das distribuições unimodais, aquelas que possuem uma única moda, a mediana está frequentemente compreendida entre a média e a moda, inclusive mais perto um pouco da média. Para distribuições pouco simétricas, a mediana é mais recomendada, embora a média seja mais utilizada em geral. Como eu já havia dito, a mediana muitas vezes ela é recomendada para substituir a média, porque a média ela sofre muita grande influência de valores extremos. Se nós temos uma distribuição muito discrepante, onde os valores, grande parte dos valores estão próximos a um determinado valor, mas existe um ou poucos valores muito maiores ou muito menores do que a grande maioria dos dados, isso influencia muito fortemente a média. Então, isso pode distorcer uma realidade da situação da distribuição. Então, nesse caso, a mediana seria mais recomendada, porque ela não sofre essa influência, esse peso grande dessa grande diferença desses valores. Ela simplesmente divide a quantidade ao meio. Por isso que às vezes ela é recomendada para substituir a média. Bom, só para a gente situar um pouco essa história de média, moda e mediana, considere as distribuições. Essa primeira distribuição A, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, tem média 7,63, mediana 7,5, que está localizada entre o elemento 7 e o elemento 8, já que nós temos 8 elementos, 4 primeiros e 4 últimos. Não existe um elemento central nesse caso, então o elemento central seria 7 mais 8, dividido por 2, 7,5 é o cálculo da mediana, quando a quantidade de valores é par. E nós temos uma distribuição bimodal, duas modas que são dois valores que aparecem em maior quantidade, o 6 e o 8 e o 10. Então é uma distribuição bimodal. E a média aritmética é calculada com a soma desses valores dividido por 8. Já na distribuição B, nós temos aqui uma distribuição bem parecida, apenas substituindo o último 10 por 95.
é o que eu estava falando há pouco. Esse 95 ele é muito discrepante do restante da distribuição. É um valor muito grande em relação aos outros. Então, olha como distorceu o valor da média. A média foi para 18,23. Eu não posso considerar que isso está no centro da distribuição. 7 dos 8 dados são menores do que esse 18. É apenas o 95 é maior que ele. Então, a mediana não foi alterada, porque continua sendo 8 valores. Já a média sofreu uma forte alteração por conta do 95, já a mediana não. Então é nesses casos que a mediana é utilizada para substituir a média. Então repare como no exemplo A as duas ficaram bem próximas uma da outra, mas aqui no exemplo B houve uma grande discrepância, já que a média é sensível a valores extremos. E na distribuição C, 5, 6, 7, 8, 9, nós temos a média igual à mediana, 7. A mediana agora é uma distribuição que tem uma quantidade ímpar de dados. Então, antes do 7 nós temos 2 e depois do 7 nós temos também 2. Então, por isso a mediana é exatamente o 7. E não há moda, porque não há valor que se destaque, não há valor que apareça com a quantidade diferenciada em relação aos outros, uma quantidade maior em relação aos outros. Então, isso traz para a gente uma pequena noção de quando aqui a média sofre influência de valores extremos, devo utilizar a mediana e da proximidade da moda, média e da mediana como medidas de tendência central. Agora, quando nós temos os dados agrupados em classe, como é que a gente calcula essa mediana? Bom, a mediana ela vai ser, o primeiro passo que nós temos que identificar é a posição desse elemento mediano naquela distribuição em relação ao total de dados. O total de dados aí no caso é o n, dividido por 2 para saber o elemento central. Então essa posição central nós vamos identificar qual é a classe dele e aplicar nessa formulazinha, que traz para a gente dentro da classe uma proporção de aumento ali dentro da classe, né? O LI é o limite inferior da classe do elemento mediano, o HI é a amplitude do intervalo, e vezes essa amplitude do intervalo nós teremos uma proporção da posição que o elemento mediano está dentro dessa classe, calculada por essa formulazinha aí. N sobre 2, que é a posição, menos a frequência acumulada da classe anterior, por isso I menos 1, da classe anterior à mediana, dividido pela frequência da classe. E a moda mais utilizada, existem várias formas de calcular a moda. A mais utilizada é a moda segundo Kisuber. Então, a moda segundo Kisuber também leva uma fórmula parecida com a anterior, limite inferior da classe modal. O I é o número da classe modal, a classe que apresenta maior frequência simples. Então, o limite inferior da classe modal mais a amplitude do intervalo, vezes esses que a gente chama de deltas, né? O delta anterior, que é a subtração da frequência da classe modal menos a frequência simples da classe anterior. Então, nós temos o delta anterior dividido pelo delta anterior mais um delta posterior. O que seria o delta posterior? É a subtração da frequência da classe modal menos a frequência da classe superior, a classe posterior à classe modal. Então, Kisuber ele acredita que a moda ela sofre a influência das frequências das classes vizinhas à classe modal, imaginando que a distribuição vai seguir uma tendência da forma de sino. Então, no pico, que é a classe modal, nós teremos na sua vizinhança duas classes também que têm uma alta frequência. Então ele acredita que a moda ela será puxada para frente ou para trás de acordo com as frequências da classe anterior e da classe posterior à classe modal. Agora vamos fazer um exemplo. Calcular média, mediana e moda. Vocês têm aí na atividade de vocês esse exemplo e nós vamos acompanhar a resolução. Anotem o que for necessário para a resolução dele. Hoje eu vou trabalhar junto com vocês na resolução dos exercícios. Então essa é a distribuição das alturas que nós já trabalhamos também na aula passada. Já coloquei aqui os intervalos de classe com suas frequências simples, a frequência acumulada crescente e os pontos médios, que são os representantes de cada classe. Então, para calcular a média, primeiro, para calcular a média, nós vamos criar aqui uma coluna, né? A gente quer calcular essa média agora sem utilizar as fórmulas prontas da calculadora científica. Existem algumas calculadoras científicas, aliás, a maioria delas, que tem fórmulas prontas para a gente calcular a média aritmética. Mas como é um cálculo bem simples, eu vou pedir a vocês que preencham essa coluna, uma coluna que está aí ao lado do ponto médio, que é a coluna que nós vamos usar os produtos da frequência simples com o ponto médio, de acordo com a fórmula que nós vimos lá atrás,
da média aritmética, né? Frequência vezes o elemento representante, que nesse caso é o ponto médio. Então, 6 vezes 154, 924. 10 vezes 158 é 1580. E assim vamos até a última classe, onde 2 vezes 178 é 356. Somando todos esses produtos, nós temos aí o total de 8.540. Então, 8.540 é o somatório de todos os produtos de frequência simples vezes ponto médio. Só falta, então, para calcular a média, dividir pelo total de dados, que são 52. Então, dividindo 8.540 por 52, obtemos 164,23 centímetros, que é a média aritmética da distribuição. Essa média aritmética ela não é exatamente, se nós pegarmos todos aqueles 52 dados que nós tínhamos originalmente na aula passada, somarmos todos e dividirmos por 52, é possível que não encontremos 164,23. É o que comentávamos a respeito das distribuições de frequência. No agrupamento em intervalos de classe, a gente perde um pouco a referência de cada dado, já que cada um desses intervalos ele é representado exatamente pelo seu ponto médio. O 154, por exemplo, que representa todos os 6 valores que estão entre 152 e 156 abertos. Então, todos eles são encarados como se fossem iguais ao 154. Isso traz para a gente um pequeno erro, mas a gente ganha em rapidez na observação, que esse erro também não é tão grande assim, né? A gente ganha em rapidez na observação e podemos tirar as informações de maneira mais concisa. Então, repetindo o cálculo da média, somatório dos produtos de frequência simples com ponto médio, dividido pelo total. 8.540 por 52, total de dados, né? 52 é o total de dados, 664,23, que está ali exatamente na quarta classe, né? Entre 164 e 168, que é exatamente a classe modal, né? Com 16 elementos ali dentro, que é a maior frequência simples. Para calcular agora a resolução da mediana. Então, a mediana, a gente primeiro vai identificar a classe desse elemento mediano. A posição dele é n sobre 2, 56 dividido por 2, então é o 26º elemento, é o elemento mediano. O 26º elemento está na quarta classe. Por que na quarta classe? A gente vai observar isso, a frequência acumulada crescente. Observando aqui a frequência acumulada crescente da quarta classe, o que é que acontece com ela? Ó? Vou voltar aqui para a gente ver a acumulada crescente. A acumulada crescente, nós temos a posição do elemento mediano como 26º. Na quarta classe, nós temos a terceira acaba no 24 e a quarta acaba no 40. Então, a quarta classe começa no 25º elemento e termina no 40º elemento. A primeira classe ela começa no primeiro e vai até o sexto. A segunda já vai a partir do sétimo, somamos 10 da frequência simples e vamos até o 16º. E assim sucessivamente. Então, isso significa que na quarta classe, começamos do 25º até o 40º. Então, aí se encontra o nosso 26º, que é o nosso elemento mediano. Assim, ele está situado na quarta classe, entre o 5º e o 40º. Para identificar a posição dos elementos, tanto da mediana quanto das separatrizes, que a gente vai ver daqui a pouco, sempre usamos a frequência acumulada crescente. Assim, nós temos o limite inferior da quarta classe, 164 é o LI. O H é 4, que é a amplitude do intervalo, e a frequência desta classe, a frequência simples, é 16. O FCI-1, a frequência acumulada da classe anterior, é o 24, que vai até o 24º elemento, é o acumulado até a terceira. Né? Então, a quarta classe começa a partir do 25º. Então, aplicando na fórmula, nós temos a mediana, 164 é o LI, mais HI, que é o 4, vezes N sobre 2, 26, menos FCI-1, 24, dividido por FI, que é 16. Isso nos dá 164,50, que é o elemento da quarta classe, que vai de 164 até 168. Observe que está bem próximo da média, que nós calculamos agora. Né? E a moda, segundo Kisuber, o primeiro passo é identificar a classe modal. É a maior frequência simples, também está na quarta classe. Observe que tanto a moda, quanto a mediana, quanto a média estão na quarta classe, que é uma tendência central. Elas são as três medidas de tendência central. A quarta classe, então, é uma classe que centraliza, está no centro dessa nossa distribuição. Sendo a quarta classe a classe modal, é só aplicar a fórmula de Kisuber, 164 é o LI, mais HI igual a 4, e aí vamos calcular os deltas. 16 menos 8, 8 é a frequência da classe anterior, a classe modal, a terceira, sobre 16 menos 8, mais 16 menos 3. 16 menos 3 é o delta posterior,
que é o 16 da classe modal menos 3 da quinta classe, né, que é a classe que vem depois da classe modal, totalizando 165,52, também valor bem próximo à média e à mediana, configurando a tendência central. Próximo passo agora é separatrizes, ou quantis. As separatrizes ou quantis, elas são marcos. Nós vamos determinar posições, estipular posições que dividem a distribuição em partes iguais. Bom, os tipos são a mediana, a primeira separatriz, ela é um marco que divide a distribuição em duas partes iguais, divide ao meio. Os quartis, que dividem em quatro partes iguais, são três quartis, o quartil 1, que está exatamente em 25% da distribuição, o quartil 2 é exatamente a mediana, que está em 50%, e o quartil 3, que está nas 75% da distribuição. Após o terceiro quartil, só temos 25% dos elementos. Os decis, que dividem em 10 partes iguais, decil do 1 até o 9, e os percentis, que dividem em 100 partes iguais. Aí para cada posição entre 1 e 100, nós temos 1 e 99, na verdade, nós temos os percentis ou centis. Uma fórmula básica padrão para calcular todas as separatrizes. Então a separatriz ela é obtida como, em primeiro passo, identificamos o P como o parâmetro de posição da separatriz desejada, e aí identificamos a sua classe. Identificando a classe, nós temos o limite inferior, amplitude do intervalo, frequência acumulada da classe anterior e frequência simples. A fórmula é idêntica da mediana. A única coisa que vai mudar para a mediana, quartis, decis e centis é o P. A mediana já sabemos que é o N sobre 2. Para os quartis, Kn sobre 4, onde o K aí refere-se ao primeiro quartil, segundo quartil ou terceiro quartil, aí sendo K1, K2 e K3, dividido por 4 no quartil, o N é o total de dados. A mesma coisa os decis, de K variando de 1 a 9, dividido por 10, e os centis, K variando de 1 a 99, para calcular a posição de 100, que divide em 100 partes iguais, os percentis. Bom, um exemplo agora para a gente calcular separatrizes. Observe aqui que eu não vou pedir explicitamente as separatrizes, mas olha só. Também vocês têm isso aí na atividade de vocês, vamos acompanhar a resolução. A gente quer dividir esse grupo das alturas, esse grande grupo de alturas, em 5 menores grupos, de modo que o grupo A seja dos 10% mais baixos. Então, os primeiros 10% formam o grupo A, os primeiros 10% mais baixos, obviamente, né, ordenado do menor para o maior. Os 15% seguintes vão formar o grupo B, os próximos 35% o grupo C, mais 15% para o grupo D e 25% restantes formam o grupo E. Quais são os limites de altura ou de alturas para separarmos essas categorias? Então, o primeiro passo que a gente tem a fazer é identificar quais são as separatrizes que dividem esses grupos. Então, nós temos que o primeiro grupo está entre os 10% menores. Para a gente designar os 10% menores, a gente vai usar o primeiro decil. O primeiro decil está os primeiros 10% da distribuição. Antes dele estão os primeiros 10% da distribuição. Aí depois ele fala no grupo B os próximos 15%. Então, já temos 10% mais 15%, vamos para os 25% da distribuição. Os primeiros 25%, que são separados pelo quartil 1. Depois ele fala de próximos 35%. Vamos para 60%, que é o decil 6. E os próximos 15%, totalizando 75%, que é o quartil 3. E aí, como ele diz no texto, deixando os últimos 25%, né? Obviamente. Se o marco agora é o quartil 3, 75%, restam ao final da distribuição os últimos 25%. Agora que a gente já sabe que vamos ter que calcular D1, Q1, D6 e Q3, é só partir e aplicar a mesma fórmula, mudando apenas o valor de P, para calcular essas separatrizes. Então, o D1, primeiro passo é identificar o P, é 1 vezes N, que é o próprio N, dividido por 10, porque é um decil. Então, 52 dividido por 10 é 5,2. Então, o elemento de posição 5,2, claro que 5,2 não é uma posição, não é um número ordinal, né, não pode ser decimal, mas como se fosse, o 5,2 ordinal, nessa posição 5,2, está na primeira classe, que tem 6 elementos, vai do primeiro ao sexto. Então, 5,2 está na primeira classe. Então, identificamos o limite inferior, LI igual a 152 na primeira classe, mais 4, que é a amplitude, vezes 52 menos a frequência acumulada, ou 5,2, menos a frequência acumulada da classe anterior. Mas não tem nada acumulado antes da primeira classe, então por isso que é menos 0.
E não existe classe anterior à primeira. Então, antes da primeira classe, não há ninguém acumulado. Então, menos 0. Então, 5,2 menos 0, 5,2 é o valor de P, dividido por 6, que é a frequência da primeira classe. Aí nós encontramos o decil 1, que é 155,47. Seguindo o exemplo, agora para calcular o quartil 1. O P, 1 vezes N dividido por 4, K igual a 1, né? N igual a 52, 52 dividido por 4 é igual a 13. Então, o 13º elemento é o primeiro quartil. 13º está na segunda classe. Se observarem lá, vou voltar aqui para a gente identificar a segunda classe do 13º elemento. Olha lá, na frequência acumulada crescente. A segunda classe vai até o elemento 16, então é o 16º. Começa no sétimo, porque a primeira classe termina no sexto. Começa no sétimo até o 16º. Já que a gente está querendo o 13º, então ele está na segunda classe. Então, segunda classe, o limite inferior é 156, mais 4 da amplitude do intervalo, vezes 13, que é o P, menos 6, que é a frequência da classe anterior, agora o 6 é a frequência acumulada da primeira classe, então é o 6, dividido por 10, que é a frequência simples da classe 2, totalizando 158,80. Agora, calculando o D6 da mesma forma. Agora, só que o K é igual a 6, porque é o sexto decil. Então, 6N dividido por 10. Então, 6 vezes 52 dividido por 10 dá 31,2, que identifica a posição quarta, ou seja, na quarta classe. 31,2 já está na quarta classe, que está entre o 25º e o 40º. Na quarta classe, o limite inferior 164, 4 da amplitude do intervalo, 31,2 do P menos 24, que é a frequência acumulada até a terceira classe, antes da quarta, dividido por 16, que é a frequência da quarta classe, totalizando 165,8. E, por último, o terceiro quartil, K igual a 3, dividido por 4, né? 3N dividido por 4, porque é quartil, obtemos 39, que ainda está na quarta classe, que vai até o 40º. Então, o Q3, limite inferior da quarta classe, 164 mais 4, que é a amplitude do intervalo, 39 menos o P, menos 24, que é a frequência acumulada até a classe anterior, dividido por 16, dá 167,75. Então, terminando o exercício, temos que o grupo A vai de 152, que é o mínimo da distribuição, até 155,47, que é o primeiro decil. O B, de 155,47 a 158,80. E assim terminamos a B, C, D e E. Lembrando que o E vai até o último elemento, que é 180 centímetros, que é o que tem lá na nossa distribuição de dados agrupados em classes. Então, podem usar isso como exemplo para resolver diversas questões que estão aí na nossa apostila, nossas notas de aula. Tem vários exercícios lá. Vocês podem utilizar isso, inclusive vídeos na biblioteca explicam como usar a calculadora científica, usar os atalhos para calcular, principalmente média aritmética e desvio padrão, que nós vamos ver na nosso próximo encontro. Então, jovens, nós continuamos no próximo encontro com a parte 2 das medidas descritivas, onde veremos as medidas de dispersão, assimetria e curtose. Então, até o nosso próximo encontro. Um bom trabalho a todos.